Fala, torcedor! Que noite mágica e histórica no Allianz Parque. O Palmeiras simplesmente escreveu um dos capítulos mais incríveis da Libertadores, vencendo por 4-0 e garantindo vaga em mais uma final continental. Hoje não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. Cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou bater esse pênalti, vou colocar minha cara a tapa, já bati, já bati, errei. 4-0 aos 36 do segundo tempo, missão cumprida. Então eu falei, cara, eu vou viver esse negócio aí e eu aceito o resultado, não tem problema. Agradecer às pessoas que estão comigo, apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora. E não gosto de mostrar a minha parte fraca. Pode anotar mais uma frase aí pra Era Abel, da cabeça fria e do coração quente. 90 minutos no Allianz é muito tempo, né? A virada épica, o show tático de Abel Ferreira e a redenção de Rafael Veiga são os temas que dominam as conversas. E teve de tudo. Choro, sorrisos, polêmica e a confirmação de que 90 minutos no Allianz é muito tempo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Hoje não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. Rafael Veiga pediu pra bater. A torcida grita o nome do Veiga. Bateu pra bola, perto à esquerda. Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou bater esse pênalti, vou colocar minha cara a tapa, já bati, já bati, errei. Então eu falei, cara, eu vou viver esse negócio aí e eu aceito o resultado, não tem problema. 4-0 aos 36 do segundo tempo, missão cumprida. E o tempo passou. Cada um talvez pode ter tido uma sensação diferente com relação ao ritmo, à velocidade, mas o fato é que às 11h27 da noite, no dia 30 de outubro, o Palmeiras avançou para mais uma final de Libertadores. Esperávamos uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedimos, naquilo que foram as tarefas do jogador. Palavras sóbrias de quem não se segurou ainda no gramado, nem depois no microfone. Agradecer às pessoas que estão comigo, apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. No dia em que completou os 5 anos como técnico do Palmeiras, teve declaração pública da chefe. Nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Pode anotar mais uma frase aí pra Era Abel, da cabeça fria e do coração quente. 90 minutos no Allianz é muito tempo, né? Quando o jogo é mesmo mágico, o torcedor que no início segura o relógio pro tempo não passar, sai do estádio querendo que essa noite não termine nunca mais. 90 minutos no Allianz é muito tempo, porque agora é eterna essa noite. Mas Bota às tempo vezes, nisso. até muito tempo para uma situação dessa Pode é pouco, porque exato. era muito difícil. Então, o que valoriza essa vitória do Palmeiras é todos nós sabermos o quanto isso é difícil no nível profissional. Você sair de 3-0, sabendo que precisa fazer 4 gols, ir lá e fazer 4 gols. Não é fazer 4 gols. Fazer 4 gols a gente sabe que acontece num jogo de futebol. E muitas vezes não acontece, é difícil acontecer em 2 times de nível próximo. Mas acontece. Agora, saber que você precisa fazer 4 gols, ir lá e fazer num nível próximo, porque a gente está falando de uma semifinal de Libertadores, ainda que o investimento de Palmeiras e Flamengo seja muito superior, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul principalmente, é um adversário de nível.
mostrou contra o Botafogo, contra São Paulo, tá? Então você fazer isso contra um adversário de nível é muito difícil. Saber que precisa fazer 4 e fazer. Só que quando o jogo começou, quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, dava para olhar que a percepção que a gente tinha era: se precisasse fazer 5, ia fazer 5. Se precisasse fazer 6, ia fazer 6. Faria quantos gols precisasse para estar nessa final de Libertadores, para se tornar o brasileiro que mais vezes chegou em decisão da competição. Porque quando fez 4, beleza, é o resultado que precisa. Aí ele deu, não chegava. Se ontem o Palmeiras jogou com o seu goleiro reserva, né? Sim. Tem jogado com o seu goleiro reserva, Carlos Miguel, que ainda está se desenvolvendo, tá tentando se firmar no gol do Palmeiras. Se ontem não tivesse jogado com o goleiro, não levava gol. Acho que chutou uma bola no gol. O Palmeiras anulou, teve adversário jogando em campo. O nó tático que o Thiago Nunes conseguiu dar no Palmeiras, jogando em Quito... No primeiro tempo. Ele desfez aqui. Eu acho que o nó tático que o Thiago Nunes deu no primeiro jogo foi um alto nó. Acho que o Abel se atrapalhou no primeiro jogo. Também. Tá? E ele mesmo sabe que ele fez escolhas erradas pro primeiro jogo. E ontem ele fez todas as escolhas certas e escolhas diferentes, fora do padrão. Porque por uma situação dessa, você precisa fazer o diferente. Ele precisa surpreender o adversário, ele fez. Você precisa fazer diferente. É uma vitória com muitos tons de Abel, né? Eu acho que tem a questão mental, que ele começou a trabalhar logo depois da derrota, né? Com essas frases de efeito, 90 minutos no Allianz é muito tempo. Então, quando a gente chama o Abel de mago, já que a gente está trazendo... mago, um cara mágico que acredita na magia, o mago, na realidade, é um grande estudioso. É um cara que também vive muito da intuição, né? A magia vem muito disso. Então o Abel, ele começa a trabalhar um time que tinha acabado de apanhar ali na altitude de Quito, perdeu por 3-0 no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo do Palmeiras foi um tempo que o Palmeiras obviamente foi melhor. Aí ele tirou um pouco do pé também, mas assim, o Palmeiras tenta se recuperar um pouco moralmente no jogo e ele já começa a trabalhar toda essa parte mental. E aí por que eu falo? Porque são várias camadas de Abel. Porque ele surpreende na escalação e dentro dessa escalação tem muita jornada de herói ali. O Abel, por fazer uma escalação diferente para surpreender a LDU e trazer um resultado, e nessa jornada de herói você tem o Alan, caminho da base, que quando sobe em 2025 não vinha recebendo muitas oportunidades no Sub-20. O Alan, ele é da base, mas ele é um da base mais velho, né? O Alan tem 21 anos. Então, ele fala, não, esse menino precisa estar com a gente. A gente vinha comentando aqui no News a importância do Alan nas entradas dos jogos, né, Lofredo? A gente falou isso várias vezes. Falou, olha, não vai me surpreender se o Alan ganhar essa vaga, mas ele coloca o Alan junto com o Maurício. Coloca de Alan. Né? De Alan. De Alan. Então, e aí, completando essa coisa da jornada de herói, que contribui muito, porque a gente gosta de contar boas histórias. E o jogo de ontem é isso. É uma excelente história de um jogo histórico que nunca tinha acontecido na história da Libertadores e vai ficar marcado na história da Libertadores e do Palmeiras. O Veiga, porque eu confesso pra você que eu tive 2 sentimentos. Quando eu olhei a escalação do Palmeiras, eu falei, gostei. Independentemente do resultado, eu tô comprometida a elogiar o Abel pela coragem e pela escalação que ele montou. Porque a gente falava o tempo todo da preocupação que ele teria de ter numa partida perfeita defensivamente, mas sem... não pode se apavorar, mas precisa ser ofensivo. Olha o campinho que ele montou. Ele atacava, na verdade, com 6 homens na frente. Então, quando a gente olha o campinho ali, ele bota o Alan espetado pro lado direito, mas a melhor parte do Alan é o pé esquerdo. Então, ele jogava por dentro também. O Piquerez também com essa responsabilidade. Estava jogando um pouco diferente, jogando por dentro. Aí, Flaco Lopes, Sousa, né, como ponto esquerdo, Vitor Roque, Maurício. Olha como o Palmeiras estava atacando. Um ataque bem móvel. Ele fez com que esse ataque se movimentasse muito, até confundisse um pouco a marcação. E o Andrés Pereira como primeiro volante, que a gente falava assim, será que o Aníbal vai se recuperar para jogar esse jogo? Porque ele é importante, um protetor da zaga. Não, eu vou jogar como 3 zagueiros. Que na prática, o Fux atuava como um lateral direito, como um volante, se movimentava bastante também. Então o primeiro ponto é a escalação, a escolha do Palmeiras e como o time se comportou, né? É sensacional de ver como estava todo mundo comprometido. Agora, se você olha o número de finalizações que o Palmeiras fez, acho que no primeiro tempo foram 20 finalizações.
Então o Palmeiras perdeu muito gol também, por causa da ansiedade, faz parte. Né? Acho que a ansiedade também, ela está presente num jogo tão importante. Outra coisa que me chamou a atenção foi o sorriso das entrevistas antes do jogo. Flaco Lopes sorrindo, o Abel sorrindo. Tinha um ambiente leve, dentro de todas as dificuldades do que eles teriam que fazer. Tinha um ambiente muito leve para o jogo, também reproduzido por toda a arquibancada. Né? E eu sei que o Abel reclamou um pouco da torcida, de novo, na coletiva pós-jogo, que ele falou que ele ainda é muito magoado por parte da torcida não apoiá-lo em todos os momentos, mas ele é o nome mais festejado sempre da torcida. Você pega ali a narração dos 11 jogadores que começam, quando chega o nome do Abel, é sempre o mais festejado pela torcida. Então, deu tudo certo, o Palmeiras foi corajoso, os jogadores, né, quando eu falo do Veiga, o Veiga no primeiro jogo, ele jogou fora de posição, com uma função super ingrata, que era segurar um dos jogadores, era o Quinones, né? Ele tinha a função de marcar o Quinones, não é a dele. Ele sai no meio do jogo e até o Abel fala, deve ter ficado muito bravo comigo. Porque eu tiro ele, né, ele tira ele e o Kelvin, né, para tentar consertar um pouco, né, a dinâmica da defesa do Palmeiras. E depois ele coloca no segundo tempo, e aí eu falo que do mesmo jeito que eu olhei a escalação e elogiei, a entrada do Veiga, eu tô na fila de desculpas pro Veiga. Será que é o momento? Ontem a desculpa foi porque... Eu falei, será que é o momento? Olha, a entrada ontem do Veiga, ela era, assim, entra numa situação realmente que parece que a história já está escrita, já está contada. Quando ele pega para bater o pênalti. Não, a primeira coisa que ele faz é bater uma falta com perigo. Então, o primeiro lance dele no jogo, ele já entra para fazer uma jogada que para ele é uma jogada de segurança. Né? Então, já ganha confiança. Já leva perigo e já ganha confiança. E aí ele vai desenvolvendo o jogo dele com as características que ele tem. Obviamente, quando o técnico pede para fazer algo diferente para um jogador que já não está numa grande fase, já está aquém da sua melhor fase, vai dificultar a vida do jogador. Quando ele põe o jogador lá, olha, o que eu preciso agora é que você jogue daquela maneira que você sempre jogou a vida inteira, porque a gente precisa buscar o resultado. Aí ele dá a contribuição dele. Então, jogando na dele. Isso. Não para marcar o Quinones, entendeu? Né? E contra um adversário que estava claramente, psicologicamente abaladíssimo, porque tinha percepção, todo mundo tinha percepção de que a LDU ia tomar gol atrás de gol, quantos precisasse. Não conseguiam dominar a bola, não conseguiam trocar dois passes, e não conseguiam, não porque o time da LDU é fraco, também é, tá? Mas assim, em relação a Palmeiras e Flamengo, acho que Palmeiras e Flamengo têm um nível muito superior aos adversários que enfrentaram na semifinal. Tiveram dificuldades porque a Libertadores é algo diferente, algo peculiar. Você vai jogar fora de casa, tem uma situação diferente, então por isso teve a dificuldade. Mas time por time, futebol jogado, esse time do Palmeiras é muito melhor que o da LDU, o time do Flamengo é melhor do que o Racing, melhor do que o Estudiantes. Então, e ontem estava tudo isso muito claro. A LDU tinha dificuldades. O Thiago Nunes reclamou do gramado, né? Porque o pessoal já vem pronto, né? Se der tudo certo, olha como meu time é bom. Supera as dificuldades do ambiente, do gramado. Se der errado, não tinha como. O bom veja só, quando a LDU vence seus times, seus adversários na altitude, a altitude é um fator relevante. E o time da LDU também. Porque quantos times ruins jogam na altitude e não ganham de ninguém? A LDU sofreu muito com a altitude de Perdizes ontem. Isso, baixitude no caso. Se bem que em São Paulo tá no morro, né? Mas quando a LDU enfrenta uma outra situação, ela já vem com o discurso pronto. Olha, não dava, porque esse gramado... ele usou o mesmo discurso que muito time usa contra a altitude, né? E outros times jogaram no gramado do Palmeiras e criaram muito mais dificuldade para o Palmeiras. Outros times ganharam do Palmeiras no gramado do Palmeiras. Então, assim... Mas vai ter que se pegar em alguma coisa nesse momento. E aí o discurso vai para essa linha. Um passeio ontem. Não é que o gramado dificultou o jogo dele. Não conseguiu nem jogar. Não tem nem jogo para falar que dificultou ali. Não pegava na bola. Bom, que importante poder contar com um personagem como Rafael Veiga, um dos maiores ídolos da era Abel Ferreira, um cara que é da confiança do treinador, mas que não vive o melhor momento, não está na sua grande fase. Ontem tinha torcedor querendo tirar ele do time. Então, tirar ele do time não é tirar do time titular. Botar ele no jogo?
É isso? Não, mas tinha que torcedor sair que do queria tirar o Palmeiras. Abel? Que isso, exato. Você vê que o torcedor, tem muito torcedor palmeirense mal acostumado. O Veiga, ele é palmeirense desde criancinha, Kelly. Então, assim, ele é um caso raro do futebol. Anteontem, né, durante até a live pré-jogo do Flamengo, a gente falava muito do Gustavo Costas, que é um caso raro do futebol também, que é o técnico do Racing, porque ele era torcedor do Racing, jogou pelo Racing, técnico do Racing, levou o Racing a títulos, né, enfim. E a gente tinha dificuldade de fazer associações como essa dentro do futebol brasileiro. De técnico, a gente não conseguiu fazer nenhuma. Né, com a mesma grandiosidade assim, do que significa você ser torcedor desde criancinha. E o Rafael Veiga é torcedor desde criancinha do Palmeiras e me pega muito, não sei se você conhece a história, Kelly, talvez o Lofredo conheça. Agora é a sua vez de opinar. Diante da noite mágica que o Palmeiras nos proporcionou, com Abel Ferreira fazendo escolhas ousadas e Rafael Veiga se redimindo sob a pressão da torcida, queremos saber a sua opinião. Você acha que a exigência e até mesmo a crítica da torcida, como a que o Veiga vinha sofrendo, são um combustível necessário para grandes atuações e viradas históricas? Ou, como Abel por vezes se sente magoado pela falta de apoio em todos os momentos, a torcida deveria apoiar incondicionalmente, mesmo nas dificuldades, para que o time atinja seu potencial máximo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família!